Olá, queridos estudantes da EJA, turma Alfa, boa noite, tudo bem com vocês? Quem fala é a professora Alessandra e hoje nós teremos aula de matemática e geohistória, tá? Na aula de matemática de hoje, vocês vão pegar, por gentileza, as atividades que estão com data 28 de setembro de 2021. Nós estamos, gente, falando do nosso projeto de História e Cultura Afro-Brasileira. E nessa aula de matemática, nós vamos estudar sobre um jogo de estímulo ao raciocínio lógico, que chama Mancala, tá bom? Olha só, estimulando o raciocínio lógico através dos jogos Mancala. Os jogos Mancala são de origem africana e possuem mais de 7.000 anos de existência. Esses jogos estimulam o raciocínio lógico e a elaboração de estratégias. Existem jogos chamados Mancala que tiveram origem na África, apesar de não haver uma história única de sua origem. O que se sabe é que os jogos Mancala dissiparam-se por todo o mundo e são uma excelente ferramenta nas aulas de matemática, pois exigem extremo raciocínio e elaboração de estratégias, razão pela qual são chamados de xadrez africano. Em geral, esse tipo de jogo africano é jogado em duplas e apresenta tabuleiro que pode ser produzido a partir de diferentes materiais. Na sua forma original, eram utilizados tabuleiros de madeira, como na imagem acima. Mas muitos africanos construíam seus tabuleiros com pequenas cavidades na terra ou na areia. O tabuleiro Mancala e as pedras variavam de acordo com os jogadores. Conta-se que os marajás da Índia utilizavam seu tabuleiro Mancala, preenchendo-o com rubis e safiras. Chique, né, gente? Como existem muitas variações, os jogos Mancala são classificados de acordo com a quantidade de fileiras formadas pelas cavidades no tabuleiro. Nosso foco será o tabuleiro com 2 fileiras. Esse tabuleiro pode ser construído de diversas maneiras, mas uma das formas mais práticas é a partir de uma caixa para 1 dúzia de ovos. Para a confecção do tabuleiro Mancala com 2 fileiras, são feitas 12 cavidades. Caso utilize a caixa de ovos, basta remover a tampa e o tabuleiro já está pronto. Pode-se ainda utilizar a tampa da caixa para criar 2 reservatórios para cada jogador colocar as peças conquistadas. Os reservatórios deverão ser colocados nas extremidades do tabuleiro, assim como é possível ver na primeira imagem, para dar início ao jogo. Cada cavidade do tabuleiro receberá 3 sementes, totalizando 36 sementes. Pode ser sementes, gente, botões, bolinhas feitas de papel, tá? O que vocês tiverem. Vale lembrar que milho, feijão, pedrinhas, bolinhas de gude, contas, entre outros, podem também ser utilizados, tá bom? Então, gente, a Mancala é um jogo matemático, tá? Africano, para que a gente trabalhe o raciocínio lógico. E nessa aula de hoje eu vou propor para vocês a construção do tabuleiro da Mancala. Então, sabe aquela caixinha de ovo que vem com 12? Aquela caixinha que é de isopor? Aí eu gostaria que vocês conseguissem uma caixinha dessa para que a gente preparasse o material da Mancala, tá bom? E 36 sementinhas, pode ser 36 feijõezinhos, 36 milhozinhos, bolinhas pequenininhas, tá bom? Então, a atividade de matemática de hoje será preparar o tabuleiro da Mancala, que vocês vão separar aí na casa de vocês uma caixinha de ovo, essa que vem com 12, aquela de isopor, e 36 sementinhas, tá bom? Aí vocês viram aí na imagem como que é o jogo da Mancala. E nas próximas aulas a gente vai jogar, tá bom? Vai trabalhar o raciocínio lógico através da Mancala. Vamos para a próxima aula? A próxima aula é de Geohistória, está com data 28 de 9 de 2021. E nós vamos falar do Zumbi dos Palmares. Zumbi nasceu em Alagoas em 1655, gente, e morreu em 1695. Foi o último líder do Quilombo dos Palmares. Zumbi nasceu livre em Palmares em 1655, mas foi capturado e entregue a um missionário português quando tinha aproximadamente 6 anos. Batizado Francisco, Zumbi recebeu os sacramentos, aprendeu português e latim, além de ajudar diariamente na celebração da missa. Em 1670, aos 15 anos, Zumbi escapou e retornou ao seu local de origem. Zumbi se tornou conhecido pela sua presteza e astúcia na luta, já que era um estrategista muito respeitado. Quando chegou aos 20 e poucos anos,
Por volta de 1678, o governador da capitania de Pernambuco, cansado do longo conflito com o Quilombo dos Palmares, aproximou-se do líder de Palmares, Ganga Zumba, com uma oferta de paz. Foi oferecida liberdade a todos os escravizados fugidos, se o Quilombo se submetesse à autoridade da coroa portuguesa. A proposta foi aceita por Zumba. Mas Zumbi se recusou a aceitar a liberdade para as pessoas do Quilombo, enquanto outros negros estivessem sendo escravizados. Ele rejeitou a proposta do governador e desafiou a liderança de Ganga Zumba, pretendendo continuar a resistência contra a opressão portuguesa. Zumbi tornou-se o novo líder do Quilombo dos Palmares. 15 anos depois de Zumbi ter assumido a liderança, o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho foi chamado para organizar a invasão do Quilombo. Em 6 de fevereiro de 1694, a capital de Palmares, Macaco, foi destruída e Zumbi ferido. Apesar de ter sobrevivido, foi traído, capturado e morto quase 2 anos após a batalha, em 20 de novembro de 1695. Os portugueses transportaram sua cabeça para Recife, onde foi exposta em praça pública. Atualmente, o dia 20 de novembro é celebrado como Dia da Consciência Negra, Dia do Orgulho Nacional. Zumbi é hoje, para a população brasileira, um símbolo de resistência. Na outra aula, a gente falou sobre os quilombos no geral, né? Eu falei na aula anterior que os quilombos, que o quilombo não existia somente em Palmares, ele existia como foco de resistência à escravidão em vários territórios do Brasil, né? Só que essa história de Palmares ficou mais conhecida, certo? Porque era um dos maiores quilombos, né? A área dele era muito grande, era muito extensa, o nível de organização era muito articulado, certo? E o Quilombo dos Palmares, de certa forma, estava numa área, gente, que era muito fértil, uma área em que os poderosos da época tinham interesse em tomar essa área onde estava Palmares, para plantar, para poder fazer produção agrícola. Então, por isso que eles queriam tanto tirar os quilombolas de lá, tá? Havia um interesse econômico em relação ao território ocupado pelos quilombolas, né? Então, mostra, gente, como que a resistência e a força, né, do Zumbi era poderosa, né, em resistir a essa escravidão, resistir aos maus tratos, ou seja, ele não queria que libertasse somente os moradores de Palmares, né? De certa forma, ele queria a libertação de todos os escravos. Então, por isso que nós brasileiros conhecemos mais a história do Quilombo dos Palmares do que dos outros quilombos, devido à grandeza que foi o Quilombo dos Palmares, né? E devido à história, né? De resistência, de luta, de engajamento, de organização, né? Agora nós vamos para a atividade aqui, ó. Quem foi Zumbi dos Palmares? Eu vou grifar aqui no texto e vocês vão copiar no caderno, tá bom? Olha só. Zumbi, ele nasceu aqui, ó, em 1655 e morreu no dia 20 de novembro, tá? De 1695, tá? Em Alagoas. Aqui, ó. Líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi nasceu livre em Palmares em 1655, mas foi capturado e entregue a um missionário português quando tinha aproximadamente 6 anos, tá? Batizado Francisco, Zumbi recebeu os sacramentos, aprendeu português e latim, além de ajudar diariamente na celebração da missa. Em 1650, aos 15 anos, Zumbi escapou e retornou ao seu local de origem. Zumbi se tornou conhecido pela sua presteza e astúcia na luta e já era um estrategista muito respeitável quando chegou aos 20 e poucos anos. Então, gente, quem era Zumbi dos Palmares? Como esse texto aqui fala dele, né? Então, vocês vão copiar praticamente tudo, tá? Por volta de 1678, o governador da capitania de Pernambuco, cansado do longo conflito com o Quilombo de Palmares, aproximou-se do líder de Palmares, Ganga Zumba, com uma oferta de paz. Foi oferecida liberdade a todos os escravizados fugidos se o Quilombo se submetesse à autoridade da coroa portuguesa. A proposta foi aceita por Zumba.
Mas Zumbi se recusou a aceitar a liberdade para as pessoas do Quilombo, enquanto outros negros estivessem sendo escravizados. Ele rejeitou a proposta do governador e desafiou a liderança de Ganga Zumba, pretendendo continuar a resistência contra a opressão portuguesa. Zumbi tornou-se o novo líder do Quilombo dos Palmares. 15 anos depois de Zumbi ter assumido a liderança, o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho foi chamado para organizar a invasão do Quilombo. Em 6 de fevereiro de 1694, a capital de Palmares, Macaco, foi destruída e Zumbi ferido. Apesar de ter sobrevivido, foi traído, capturado e morto quase 2 anos após a batalha, em 20 de novembro de 1695. Os portugueses transportaram sua cabeça para o Recife, onde foi exposta em praça pública. Atualmente, o dia 20 de novembro é celebrado como Dia da Consciência Negra, Dia de Orgulho Nacional. Zumbi é hoje para a população brasileira um símbolo de resistência. Professora, eu vou copiar isso tudo, vai, porque fala quem é Zumbi dos Palmares. Mas vocês podem fazer devagarzinho, tá bom? Copia um pouquinho, copia outro pouquinho, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau!